Olá, seja muito bem-vindo ao Tropa de Elite de Jesus. Eu me chamo Suzana, faço parte desse ministério lindo, ministério que é comprometido com a palavra e com a verdade, que é Cristo. Para quem não conhece ainda, nós temos reuniões 100% online pela plataforma Zoom, são direcionadas para homens, para crianças, jovens, adolescentes, mulheres, famílias. Nós temos grupos de leitura das escrituras pelo WhatsApp, né, que é o Techuvá. Nós temos encontros de ensino todas as terças, que é o Efatá. Nós temos live de orações, temos live direcionada para a maternidade, temos reuniões de oração e intercessão. Então, tem muita coisa aí no Tropa para você conhecer. Entre em contato conosco, acesse nossas redes sociais para você saber mais informações. Amém? Então, vamos lá. Lucas, capítulo 8. Eu vou ler apenas 3 versículos, se você quiser anotar, acompanhar. Lucas, capítulo 8, do 1 ao 3. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana, e muitas outras. Então, uma mulher nesse texto me chamou muita atenção, que é a Maria Madalena, e eu gostaria de compartilhar algumas informações que aprendi sobre ela e aprendi com ela também, né? Maria Madalena é um dos nomes mais conhecidos e menos compreendidos da Bíblia. Ela é mencionada em todos os 4 evangelhos, né, entre obra, crucificação, morte, sepultamento, ressurreição de Cristo, e ela tem o privilégio eterno de ser a primeira pessoa da qual Cristo se revelou depois da ressurreição. Alguns textos, alguns estudos levavam a entender que Maria Madalena poderia ser a mesma mulher citada no capítulo 7 de Lucas, que é aquela mulher pecadora aos pés de Jesus. Mas parece muito improvável que Maria pudesse ser a mesma mulher que Lucas tinha descrito e deixado de mencionar o nome dela, né, nesse relato anterior. Lucas, ele era um historiador muito cuidadoso, muito detalhista, para negligenciar um detalhe como esse, né? Além de outros apontamentos também que os estudiosos defendem sobre isso, né? Como, por exemplo, ele tê-la citado novamente no capítulo 24 e novamente ter dito o nome dela, né? Maria Madalena, ela foi tema também de muitas mitologias extrabíblicas, né? Desde os tempos medievais. Desde a Idade Média, algumas heresias praticamente adotaram ela como personagem principal aí para os seus textos, para os seus temas, né? Associaram seu nome a uma infinidade de lendas absurdas, né? Alguns livros, inclusive apócrifos, mencionaram também ela, né? Enfim, com informações ali. Existem muitos documentários sensacionalistas baseados nessas lendas, né, de teorias hereges que tratam sobre Maria Madalena, sem a menor base bíblica, né? Portanto, embora se fale atualmente muito, né, mais do que nunca sobre Maria Madalena, boa parte dessa discussão, desses comentários, não passam de propaganda, de falácias exageradas, né, com base em seitas antigas. Tudo o que as escrituras realmente dizem sobre Maria Madalena é suficiente. Nós não podemos deixar que essa mulher que é tão extraordinária, tão marcante nos evangelhos, se perca em meio a essas fantasias místicas dos hereges. Maria Madalena, ela é o que a Bíblia diz, e nada mais do que isso. O que passa disso é especulação, é misticismo, é antibíblico, e nós devemos refutar. Por isso, uma das coisas ali, uma coisa que nós precisamos eliminar, inclusive, é que Maria Madalena era uma prostituta. Ela até poderia ter sido, mas a Bíblia não diz isso. Maria Madalena realmente pode ter tido um passado sombrio, mas isso não significa que foi com imoralidade sexual. Não há qualquer fundamento bíblico para considerá-la como uma prostituta que pediu perdão dos seus pecados para Jesus. Como muitos, né, de nós já ouvimos isso, né? Para mim, pelo menos, foi uma surpresa quando eu comecei a ler a Bíblia e eu descobri que não falava isso dela na Bíblia. Porque eu já tinha ouvido a minha vida inteira falar que Maria Madalena era uma prostituta, mas a Bíblia não afirma isso. Como a Bíblia diz, Maria Madalena era, de fato, uma mulher que Jesus libertou de 7 demônios, né? Não somente Lucas 8 diz isso, mas também Marcos 16:9.
Ele diz, havendo ele ressuscitado de manhã cedo, como no primeiro dia, de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu ele, que é o próprio Jesus, né? Primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Então, Maria Madalena era uma mulher possessa por demônios. Esse é o único detalhe do passado, de fato, que nós recebemos ali nas Escrituras. Além, é claro, do seu sobrenome, Madalena, né? Que, na verdade, não era propriamente um sobrenome. As pessoas, nesse período, elas eram chamadas pela sua profissão, ou pela cidade de origem, ou pela cidade onde moravam, ou pelo nome dos pais, né? Como a gente pode ver na vida de Jesus. Lá em Marcos 14, 67, ele é chamado de Jesus o Nazareno, porque ele vivia em Nazaré. Lá em Mateus 13, 5 é chamado de Jesus, o filho do carpinteiro. Lá em João 6, 42, é Jesus, o filho de José. Então, tem muitos exemplos assim que a gente vê na Bíblia. Maria Madalena, ela era uma pessoa que vivia numa vila de pescadores que se chamava Magadã, ou Magdala, na região da Galileia. Mateus 15, 39 fala que depois da segunda multiplicação de pães e peixes, tendo despedido a multidão, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã, que é essa Magdala, né? Esse é o único momento que essa cidade, essa vila, ela é mencionada. Aliás, Madalena é uma palavra de origem aramaica que significa uma torre. Maria Madalena, ela era uma endemoniada, possessa por 7 demônios. A Bíblia nos revela em diversos casos que as pessoas possessas, elas eram pessoas muito sofridas. Essa mulher, ela devia ter uma vida muito oprimida. Ela era, na realidade, uma prisioneira de aflições demoníacas, né? Provavelmente fazia parte da vida dela a depressão, a ansiedade, a tristeza, a solidão, a aversão a si mesma, a vergonha, o medo, a raiva, o isolamento e uma infinidade de coisas, né? Com certeza, Maria Madalena poderia sofrer de vários tormentos, como cegueira, surdez, loucura, entre tantas outras coisas, características descritas no próprio Novo Testamento ali pelas pessoas que são exemplos de pessoas endemoniadas. Ela não possuía alegria, porque tudo na vida dela se tornou escuridão e tristeza. Ela estava perdida porque não havia nada que a livrasse dessa vida, né, de escravidão, de aflições espirituais, de perturbações. E como se não bastasse, ela com certeza vivia o preconceito, a humilhação, a condenação, o isolamento da sociedade. A religião já tinha excluído ela, condenado a alma dela. Com certeza ela estava afastada de Deus, estava completamente afastada de Deus. E mais do que isso, ela era proibida de se aproximar do Senhor. As autoridades religiosas não permitiam. Imagina uma endemoniada, né, uma pecadora entrar no templo ou na sinagoga ou qualquer coisa. Eles não podiam nem tocar, né? Ela não podia nem fazer parte de um grupo social. Essa era a vida de Maria Madalena. Quantas pessoas vivem ou viveram assim, não necessariamente possessas, mas com suas vidas controladas pelo maligno? A gente vê pessoas que são proibidas de estar no meio da sociedade, porque são pessoas possessas, pessoas endemoniadas, pessoas que têm suas mazelas ainda com o maligno, né? Pessoas que não conseguem escapar do vício, do celular, da pornografia, da libertinagem, da idolatria, da avareza e de tantas outras coisas. Pessoas cheias de traumas, pessoas cheias de feridas, de ressentimento, a falta de perdão consumindo essas pessoas, a fé em palavras de maldição lançadas sobre suas vidas. Você nunca vai dar nada. Nenhum homem vai te querer. Você é burra, você é burro demais. Não serve para nada. Eu tenho vergonha de você. Você é feia, você é feio. Quem vai te querer? Nunca alguém vai te amar. Você sempre vai ser esse derrotado. Você foi um peso na minha vida. Quantas coisas. E por consequência dessas coisas, essas pessoas têm suas vidas presas nas armadilhas de Satanás, se culpando, se escondendo. Quantas pessoas também sofrem de ansiedade, de depressão, de pânico, de medo, de vergonha, de insegurança? Porque é exatamente como João escreveu quando Jesus falou: o ladrão vem apenas para roubar,
matar e destruir. Ele fala lá no capítulo 10. Pessoas com seus sonhos roubados, sua vida espiritual morta diante de Deus, suas vidas completamente destruídas, estão fadados a desespero, a ruína, a morte, com a vida condenada nessa prisão, nesse grilhão, nessa jaula. Não sabemos que tipos de demônios saíram dela, nem há quanto tempo eles estavam, né, ali infernizando a vida dela, atormentando a vida dela, ou o que eles faziam com ela. A Bíblia não fala detalhes também sobre o passado de Maria Madalena. Ele apenas menciona que ela foi liberta de 7 demônios. E só 7 demônios, porque Jesus me libertou de bem mais que isso e continua libertando ainda. Mas eu acredito que o seu passado não é descrito porque, na verdade, não importa. O que nós precisamos saber sobre Maria Madalena é o que mudou após o seu encontro com Jesus. Um dia ela estava vivendo naquele charco de lodo, naquele lamaçal de sujeira, de pecado, de mentira, de perdição. E no outro dia é chegado até ela o reino de Deus. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou a Jacó, aquele que formou a Israel: não tema, pois eu a resgatei. Eu a chamei pelo nome, você é minha. Isaías 43:1. Glória a Deus. A primeira coisa que aconteceu no seu encontro com Jesus foi a sua imediata libertação. Ela se tornou livre. A liberdade não tem preço. Só quem já foi escravo pode avaliar o preço da liberdade. A partir de então, ela teve a sua vida totalmente transformada pela realidade e a manifestação do reino dos céus. Maria Madalena teve um encontro com Jesus. Ela foi escolhida para receber e viver a bondade de Deus. Foi liberta da escravidão do pecado e se tornou serva da justiça. Como fala em Romanos 6,18. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos da justiça. Maria Madalena, quando ainda era possuída por 7 demônios, quem sabe ela tenha tentado mudar a sua própria vida. Quem sabe ela tentou sozinha resolver as coisas, resolver pelo seu próprio esforço, tentou resistir às tentações, tentou ser uma pessoa boa, ser uma pessoa livre daquelas coisas. Quem nunca? Eu tentei muitas vezes ser uma pessoa melhor sozinha. Durava 2 dias, depois eu caía de novo nas mesmas falhas, nos mesmos erros. E se ela, assim como eu, também fez isso, ela aprendeu da pior forma, que é inútil tentar sozinho se libertar da prisão de Satanás. As nossas obras, o nosso esforço, a religião, elas não fazem expiação pelos pecados. Nenhum pecador tem o poder de transformar a sua vida. Isaías 64:6 diz que nós somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. A gente sempre fica ali. Sem Jesus a gente não consegue. Somente a graça que pode vencer o pecado. Essa graça transformadora. Jesus mudou para sempre a vida dessa mulher. E desde o dia que ela foi transformada e conduzida por Jesus, ela não deixou mais de segui-lo, nem de servi-lo. Ela passou a entregar a sua vida a ele, por amor na causa do reino de Deus. Na sequência do texto ali de Lucas 8, diz que Maria Madalena, junto com outras mulheres, contribuíam com o ministério de Jesus. Elas contribuíam com seus bens para o sustento da obra do reino de Deus. Maria Madalena é um exemplo de mulher que reconhece o seu Senhor e o que ele fez na vida dela. E mais do que isso, ela é grata. E ela demonstra sua gratidão com generosidade em ofertas, em serviço, com seu tempo, em amor e relacionamentos. O que mais, ou o que Madalena poderia reter? O que ela poderia negar a ele diante do que ele havia feito na vida dela? Jesus. A sua generosidade e o seu amor me denunciam e me revela o quanto eu sou medíocre sobre tudo que envolve o meu Senhor. Eu vejo que Madalena é essa pessoa que recebeu a graça, o perdão pelos pecados, recebeu a liberdade e que depois do encontro com Cristo ela nunca mais foi a mesma. Não porque não tinha mais demônios também, mas porque o amor que ela sentiu, por amor a ele, ela decidiu viver a obra de Cristo.
Maria Madalena é aquela mulher que, quando conheceu Jesus, nunca mais foi a mesma. Ela não se imagina mais longe da sua presença. Como disse Pedro, para onde nós iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Não dá mais para viver longe de ti, Jesus, não dá. Maria Madalena é aquela mulher que se entregou plenamente ao reino de Deus. E ela foi movida por esses sentimentos. Ela nunca mais abandonou Jesus depois do seu encontro. A Bíblia não cita o seu nome em todos os eventos, mas está muito claro que ela estava, pelo menos, na grande maioria deles, porque ali na sequência do texto vai dizer: Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, também algumas mulheres, entre elas Maria Madalena. Seguindo o Cordeiro onde quer que vá. Mulheres que viajavam com Jesus e apoiavam financeiramente esse ministério. E não só financeiramente, mas com certeza na intercessão, na compaixão por vidas, no amor pelos perdidos, no zelo por tudo o que envolvia o seu Senhor, naquilo que ele pedisse e no momento que ele pedisse. Ela foi liberta e curada após um encontro com o Senhor e dedicou a sua vida a servi-lo. Maria Madalena é aquela mulher que mudou sua mentalidade e viveu uma verdadeira metanoia de conversão e transformação. Ela em nenhum momento passou ou se preocupou com o que falariam dela. Em nenhum momento ela foi interrompida por isso. Ela largou a sua vida pecaminosa, a religiosidade, ela mergulhou na graça de Cristo. A sua prontidão em obedecer, sem pensar em consequências, me denuncia. E me ensina que eu preciso estar disposta e atenta a seguir as orientações de Deus. Me ensina que Jesus não é o primeiro da lista. Jesus Cristo é o único da lista. E eu acho que eu preciso avaliar as minhas prioridades. Quantas vezes o Espírito Santo nos pede algo, mas nós temos medo, ou ficamos resistindo, somos tardias em obedecer e damos desculpa. Estamos cansados demais, ocupados demais, indecisos demais. Ficamos pensando no nosso eu, na nossa vida, na nossa família, nas nossas coisas. Será que Maria Madalena não tinha ninguém? Será que ela não tinha casa também? Será que ela não tinha suas coisas? Bom, se ela tinha alguma coisa, nada disso foi empecilho para ela. Ela renunciou a tudo pelo reino. Ela trocou os valores que ela tinha anteriormente pelos valores do reino dos céus. Ela seguiu o Cordeiro. Ela obedeceu o Cordeiro. Ela permitiu que o seu coração fosse transformado por esses valores. Ela me denuncia. Ela revela que eu não entendi nada sobre renúncia e sobre ter um coração transformado pelos valores do reino dos céus. A sua vida não teve um simples encontro com Jesus. Ela não ouviu falar de Jesus. Ela não ouviu alguém falar de Jesus. Ela foi completamente transformada. Ela se permitiu. E quando eu olho para Madalena, eu aprendo verdadeiramente o que é ser uma discípula de Jesus. Primeiro, ela não escondeu nada. Ela apresentou tudo a Jesus. Jesus está aqui. Todos os demônios que me atormentam, tudo que me incomoda, tudo que me persegue, tudo que traz peso para mim, eu quero me livrar de todos. Ela não guardou nenhum de estimação. Ela é aquela mulher que se deixa converter, deixa o seu coração ser transformado pela realidade do reino de Deus, pela presença do Espírito Santo que habita nela. Ela tem a consciência de que o Espírito Santo habita nela. Ela se entrega com paixão, com gratidão. Ela se entrega de coração. Ela renuncia à própria vida e segue verdadeiramente os passos de Jesus. Segue o Cordeiro aonde quer que ele vá. Ela me denuncia. Ela revela que o quanto eu desonro o Espírito Santo que habita em mim. O quanto eu limito a sua ação em mim. Onde Jesus pregava, o coração de Maria Madalena estava. Onde havia necessidade da presença de Jesus, ela estava fazendo a sua parte na manifestação do reino. Maria Madalena se importava com as coisas do alto apenas. Os 4 evangelhos falam dela, citam ela junto à obra de Cristo. Ela amou a Cristo com todo o coração, sua alma e seu entendimento. Um exemplo de vida a todos nós que lutamos com os nossos pecados, os nossos demônios, as nossas mazelas, os nossos acusadores.
Quando Jesus foi pregado na cruz, o coração de Madalena estava lá. Quando ele foi sepultado, o coração de Madalena estava lá. Quando Jesus ressuscitou, o coração de Madalena estava lá. Ela provavelmente estava cansada. Acompanhou Jesus durante todo o seu sofrimento. Chorou sua morte. Caminhou de madrugada ao local de sepulcro. Maria Madalena me denuncia. E revela o quanto meu coração ainda é duro. Eu sou resistente, sou controladora, eu sou egoísta, eu sou orgulhosa, soberba, ingrata. Ela estava tão emocionada, tão abalada pela morte do seu Senhor que ela não reconheceu no primeiro momento, até que ele a chamasse pelo nome. Às vezes, nós estamos tão abaladas com os nossos sentimentos, as nossas emoções, ou com uma situação difícil na nossa vida, que a gente pode achar que o Senhor não está ali conosco. Até o momento que nós ouvimos ele nos chamar, exatamente como foi com Maria Madalena. E quando ouviu ela chamar, renovou suas forças. Ela correu e anunciou aos discípulos que Jesus estava vivo. Cristo ressuscitou. E Madalena foi a primeira discípula que ele se revelou. Uma mulher. Tamanha nossa importância no reino de Deus. Tamanha nossa importância no reino de Deus. E assim como ela, se a gente for fiel também ao nosso Senhor, nós também teremos o privilégio de estar entre os primeiros, as primícias que se encontrarão com ele no grande dia. Afinal, os vencedores, aqueles que vão governar com Cristo, não serão pessoas santas que nunca pecaram. São pecadores que se arrependeram, que tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, como foi com Maria Madalena. É preciso proclamar e testemunhar que Jesus está vivo. E uma vida transformada, uma vida regenerada, é a primeira grande prova, é o grande testemunho da ressurreição de Jesus em nós e entre nós. A nossa vida é a grande comprovação de que ele não está morto, de que Cristo vive e que o seu poder resgatou, salvou e transformou as nossas vidas. Maria Madalena é uma representação nossa. Eva foi a representação do nosso eu pecador, o nosso eu caído. Mas Maria Madalena representa o nosso eu regenerado, o nosso eu perdoado por Cristo, anunciando a ressurreição. Quem teve um encontro genuíno com Jesus nunca mais é a mesma pessoa. Maria Madalena representa essas mulheres. E olha só, ela era uma mulher comum como nós. Se ela mudou, nós também podemos mudar. Se ela conseguiu, nós conseguimos. Porque não somos nós, é o Espírito Santo. É necessário permitir. Maria Madalena era a reba da sociedade, a pior das piores. Era aquela pessoa que, como eu, quando olhavam, pensavam, o que será dela? Mas eu quero dizer algo a você. E eu já estou encerrando. A esperança para o perdido. Assim como houve para Maria Madalena e houve para mim, né? Embora eu esteja no processo de transformação ainda, mas há esperança. Não pense que o Senhor não pode transformar a sua vida ou libertar você do que te aprisiona. A graça pode libertar. Ou libertar aquela pessoa que você pensa que não tem mais jeito. Tem sim. Cristo. Somente Cristo. E Ele quer fazer essa mudança. Permita que Ele se aproxime. Chame por Ele. Clame por Ele. Para que Ele faça essa transformação. Eu oro para que todos nós tenhamos o mesmo amor pelo Senhor. A mesma disposição de Maria Madalena. A mesma coragem, o mesmo discernimento. A prontidão em obedecer a Jesus e fazer a vontade do nosso Pai. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.